Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje estamos aqui no interior de São Paulo para acompanhar o lançamento do novo Range Rover 2022, né? Agora não é mais Range Rover Vogue como a gente conhecia, mas sim apenas Range Rover, Land Rover, Range Rover. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre essa daqui que é a versão First Edition Turbo Diesel, pessoal. Então vamos lá. Antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, pessoal, porque sem o like, enfim, o YouTube não ajuda a gente. Então já comenta aí também o que vocês acham desta versão aqui do Range Rover. Então vamos lá, pessoal, essa daqui é uma unidade First Edition topo de linha, né, que tem aí um pacote fechado de equipamentos. É uma nova geração do carro, ele tem um design um pouco mais fluido, seria a terceira evolução de design desde o lançamento do Evoque. O Evoque mudou o design da Land Rover, depois veio o Velar e agora chegou a vez do Range Rover ditar a tendência de design da marca. Então ele tem uma frente mais chapada, mais lisa, né, sem muitos vincos, aliás, sem nenhum vinco praticamente. Até parece um carro eletrificado. Essa versão aqui não é no caso, né? Uma versão turbo diesel Mi-Heavy, né? O híbrido leve com sistema 48 volts, que eu já vou chegar lá e explicar esses detalhes para vocês. Mas ele tem esse conceito, né, da grade muito padrão da Land Rover com detalhe cinza, nomenclatura da marca sempre aqui posicionada, e o Range Rover meio fosco, né? Essa da cor aqui chama Sunset, né? O Gold Sunset, né? Um dourado bastante bonito, chama bastante atenção essa cor, né? Pelo fosco. É uma cor individual, só de opcional de cor são 50 mil reais. Na parte inferior nós temos esse detalhe bem horizontal aqui na parte do para-choque dianteiro. Câmera 360 graus, que tem o sistema de capô transparente, que depois eu vou mostrar, e sensores dianteiros também. Na parte inferior temos esse detalhe aqui meio cinza, né, que combina com a grade, então tudo dá um match de cores, né? E aqui nós temos as setas dinâmicas na parte superior. Depois eu vou mostrar o carro aceso para vocês justamente verem aí como que é o DRL do carro. Ele tem sistema de farol Matrix, ou seja, ele tem um sistema de farol automático muito inteligente que muda em 16 opções de iluminação, com um limpador aqui, porque passa de 2.500 lumens de potência, então é um farol bastante forte. Detalhe lateral do sensor, ele conta aí com Park Assist. E aqui, rodas de liga leve de 23 polegadas, 285 de perfil 40 e aro 23, com suspensão pneumática e a roda pintada em preto. Detalhe que os freios são Brembos. E uma curiosidade, pessoal, para fazer o sistema de cancelamento de ruídos, né, o Noise Cancel, a Land Rover colocou microfones espalhados em cada caixa de roda do carro, né, nas 4 rodas, justamente para que o microfone entenda diretamente aonde vem a maior parte do ruído e joga isso, um som inverso lá na cabine, né, um som invertido que anula, né, esse barulho de ruído. Então a gente tem uma impressão zero de ruído do carro. Eu vou contar isso para vocês depois lá dentro. Suspensão pneumática com vários modos aí de altura, inclusive um modo de passagem, né, transposição, que ele eleva e você consegue passar por 1 metro de água de imersão, então é coisa pra caramba 1 metro de água. E como ele ficou um carro muito grande, né, o Range Rover, né, a gente chama de Vogue, mas o Range Rover sempre foi o maior SUV da marca, aquele detalhe ali antes pareciam umas guerras, né, e agora eles atualizaram, fez um conceito meio em U ali, né, bastante diferente. Então essa é a proposta do Range Rover, estou mostrando tudo para vocês com relação às medidas do carro, é um carro com mais de 5 metros de comprimento, ele é grande pra caramba. E aqui ele tem um conceito de boat tail, então dessa forma vocês conseguem notar que ele sobe aqui, ó, e ele afunila, né, parecendo um barco. Então esse é o conceito que a Land Rover colocou na parte traseira do carro, uma traseira mais chapada, mais lisa, né? E alguns disfarces para esconder o tamanho da lata. Então você tem esse detalhe aqui na porta, né? Aquilo ali é a porta dianteira, olha o tamanho da porta dianteira, né? A gente pensa que ela começa daqui, ela começa aqui, ó. Então essa é a porta dianteira do carro. Temos esse outro detalhe posicionado aqui também para disfarçar um pouco de impressão de porte do carro em si, e são detalhes em alumínio, tá, pessoal? Um ponto importante também. Ele vem com retrovisor com câmera 360 graus, sensor de ponto cego, anti-ofuscante, né, e repetidor aqui, né, ele fica bem discreto, tudo escuro, e sistema keyless. Então apertando a gente tem um trancamento com a maçaneta, né, aerodinâmica dessa forma, que nasceu na Jaguar, apareceu no primeiro Land Rover que foi o Evoque, depois o Velar, aliás, o Velar, depois o Evoque, e aí agora o Range Rover. Então aí, e sistema de soft close. Vocês viram, né? Então só da gente encostar, ó, a porta fecha. Tá vendo? Então um ponto muito interessante do carro. Vamos deixar o conjunto óptico aceso e mostrar para vocês essa motorização do carro. Deixa eu só dar a partida aqui e mostrar também a motorização dele, que é uma outra coisa, né? A Land Rover ainda continua com esse conceito de capô concha. Então ele abre desde aqui, né?
Então não é o paralama que sobe, mas sim o capô que desce, né? Faz um visual aí bem diferente. E aqui, ó, nós temos uma motorização Ingenium 48 volts, com cerca de 350 cavalos de potência, né? Um 6 cilindros turbo diesel, né? Na faixa aí dos seus 60 kg de torque máximo. Estou deixando a ficha técnica certinha aqui para vocês agora. Com câmbio automático ZF de 8 velocidades e 0 a 100 em 6.1 segundos. A gente falando de um carro turbo diesel com 0 a 100 em 6.1 segundos, é coisa pra caramba. E notem, né? Depois que a gente abre o motor, que a gente ouve o diesel trabalhar. Tá vendo, ó? Bem característico, né? Mas ele tem essa capa aqui bastante grossa, justamente para reduzir esse ruído. E tanto é que a hora que a gente fecha, ó, a gente mal ouve. O som vem daqui, né? Porque a gente acaba ouvindo um pouquinho. Bom, e ficando bem de frente com o carro, vocês conseguem notar o conjunto óptico do Range Rover, né? Então aqui ele tem essa assinatura diurna com o farol baixo, então faz todo esse visual, né, bem diferente com o Range Rover, né? Então notem aí esses pontos muito característicos, né, da marca. Então aí mostrando bem de frente, né? Esse farol nasceu no Velar e aí a Land Rover vem usando em vários outros carros também, esse conceito desse DRL, né, fazendo essa assinatura dessa forma aqui. Agora eu vou desligar o carro justamente para vocês verem o funcionamento do porta-malas em si, né, trabalhando. Então vamos desligar aqui, ó, deixar só modo de lanterna para vocês notarem como que é esse conjunto óptico traseiro, porque ele tem um efeito todo preto. Inclusive aqui, ó, tem uma seta que a gente não enxerga agora. As lanternas também, elas ficam completamente apagadas e escurecidas, né? Então quando a gente aperta, ó, vocês conseguem notar, né, que a seta aparece ali em cima dessa forma. Apertando, nós temos essa abertura do porta-malas que continua muito padrão da Range Rover, né? Você tem esse basculante para baixo. Então aqui você consegue sentar, enfim, você tem almofadas que você pode colocar. Rebatimento dos bancos, ajuste de altura também da suspensão, você consegue fazer tudo por aqui, comandos novos, né, touch, então um ponto interessante. E essa persiana, né, vocês repararam que ela recua quando a gente abre, né, de forma automática. E aqui, ó, só um detalhezinho, né, de divisória, você tem uns elásticos, enfim, né, tudo que tem direito. E aqui também mais alguns detalhezinhos que a gente consegue manusear com ele. Outra coisa, se você quiser sentar aqui, enfim, né, apenas descansar sentado aqui, você tem mais alguns alto-falantes desse sistema de som Meridian, que são 35 alto-falantes, coisa pra caramba dentro desse carro, com iluminação também, e apertando aqui nós temos o fechamento, e aí tudo funciona de forma automática, né? Outra coisa, tem estacionamento traseiro, né, câmera de ré, nomenclatura ali Range Rover, então notem que o carro é bem mais lisão, né? Ele não tem nenhum vinco forte, né, no carro, tudo é bem chapado, bem mais minimalista, né? Então você tem só esse detalhezinho aqui, ó, na parte do para-choque, né? O carro tem um detalhe bem mais simples, né? Inclusive na parte inferior, né? Não tem nem saída de escapamento aparente praticamente, ela fica só posicionada ali, ó, naquele cantinho, né? Então um carro bem minimalista. Tanto é que o próprio limpador do carro é escondido aqui em cima, né? Você não tem ele aparente. Então, ponto aí mais curioso. São duas antenas para GPS, para câmera, enfim, coisa pra caramba com relação na parte superior. Ele tem esse teto Biton, né, para você esconder a altura do carro, olhar mais para baixo. Então a Land Rover sempre gostou muito desse conceito. Alto-falante, ó, posicionado aqui atrás, né, tem alto-falante lá no teto que a gente vai chegar lá e eu vou mostrar aí para vocês. E aqui algumas funções, né? Então você tem o painel aqui da porta revestido em couro, em 100% dela, com esse acabamento aqui em madeira, banco elétrico para os passageiros traseiros com 3 memórias e comandos aqui, né, de retrovisor não, desculpa, de persianas, vidros, enfim, iluminação, que eu já vou chegar. A maçaneta, ó, ficou bem escondida, né, bem discreta aqui com trava das portas. O detalhe do sistema de som Meridian em alumínio, né, bastante bonito também. E os bancos, aqui, ó, revestidos aí em couro. Aqui nesse encosto são 2 alto-falantes em cada um deles, justamente para fazer o serviço do noise cancel, né, para você fazer a redução de ruído externo. E eu vou ligar o carro justamente para vocês verem essas coisas aqui funcionando, que vale muito a pena. Então, ó, só para vocês terem uma ideia do funcionamento de toda essa parte traseira do carro. Ó, a gente liga aqui, dá a partida no carro, e aqui a gente chega e mostra essas funções. Deixa eu só fechar a porta aqui. Então aqui, ó, a gente consegue manusear nos 2 vidros se a gente quiser, ó, dessa forma. Então, ó, a gente abaixa as persianas de forma automática. Aí a gente pode abaixar os vidros também, né, tudo interligado. Ó, então aqui a gente abaixa os 2 vidros juntos, tá vendo? E você pode escolher só um lado, os 2, aquilo é a própria iluminação. Você pode escolher entre luz amarela ou luz branca, né? E aqui o próprio teto solar também, ó, que você aperta e ele abre pela porta traseira também. Bom, sentando aqui, a gente tem um espaço bem considerável, né? Então, ó,
se senta bem aqui, acomodado, né? O espaço realmente é surpreendente. O banco é alto, muito acolchoado, então parece que você está sentado numa sala. É impressionante o que tem de espaço nesse carro. Enfim, a quantidade de couros, tudo faz realmente aparentar que você está num carro extremamente luxuoso. E essa é a proposta do Range Rover. Então, ó, mostrando para vocês aqui, né, que a gente tem esta tela traseira, né, por aqui, e ó, a gente consegue ajustar esse porta-copos dessa forma, se você quiser. Temos ajuste de iluminação ambiente posicionado aqui, você pode colocar da cor que você achar melhor, né? Climatização, então força do vento, enfim, tudo posicionado aqui, com temperaturas também, você pode mexer, parte de saídas de ar, enfim, purificador de ar também, persianas, então a gente pode ajustar aqui, ó, o tanto de abertura que você quer com ela ou não. E as telas traseiras, né? Você pode ligar ela por aqui, tem algumas funções, né? Então você tem aqui um detalhe de mapa, por exemplo, e HDMI e algumas outras configurações também. E ela é meio curva, né? Tanto, né, a tela daqui traseira quanto a dianteira lá que eu já vou chegar. E uma outra coisa, você tem umas configurações aqui da tela, brilho, enfim, tudo que tem direito. E apertando aqui, aliás, antes disso, ó, a gente tem aqui, ó, um espelhinho com acabamento em couro, né? Ó, né? Tem um espelhinho aqui, bastante moderno, né? Discreto. E agora sim, ó, apertando aqui, automaticamente o encosto vai para o lugar dele, né? Bem diferente, né? Então aí para vocês conhecerem, né, esses detalhezinhos aí do carro. Então um modo bem interessante, né? Apertando aqui mais uma vez, né, ele volta. E aí eu vou ativar essa função limousine, ó. A gente tem uma função limousine posicionada aqui, né, que você se acomoda no carro. Então, ó, ele vai descer, vai mostrar tudo aqui, as funções mais uma vez, né? Deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, assentos, né, ó, e aqui a gente tem, ó, as funções, né, do carro. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Olha lá, agora sim, achei a opção certa. Então, ó, ele vai todo para frente, né? Aí vocês estão notando o visual, ele aparece ali. Então ele arruma a tela, né, ó, tudo que tem direito. E aí a gente volta aqui, ó, e aí a gente mexe nesse encosto, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele mexe ali, se ajusta. Então fica tudo certinho, se você quiser. Então aí todas as funções, né, ó. E aqui você aciona também ali, ó. Então, olha aí. Dá para fazer uma bela viagem sentado nessa região do carro, não é mesmo? Aqui a gente põe o porta-copos, né? Só para vocês entenderem aí, ó, o conceito, né? Vamos colocar ele aqui, tudo elétrico, né? Bem interessante. Então aqui, ó, a gente põe, né? E aí o que acontece? Depois que tá tudo feito naquela região ali, o carro vira uma poltrona de primeira classe, né? Ó. Então você consegue mexer em todos os bancos. E aí, ó, olha o espaço que fica aqui. Você realmente consegue sentar e esticar as pernas aqui, ó. Então uma acomodação muito legal, mas eu não vou encostar o pé ali, né? O bom é tirar o tênis e apoiar com a meia, mas olha isso. E aqui você tem um espaço, né? Você põe o banco para trás, ó, você se estica, enfim, tudo que tem direito no espaço traseiro aqui do Range Rover, né? Então impressionante esse espaço que ele oferece. Bom, lá na dianteira do carro, né? Então mostrando aqui o acabamento da dianteira dele, ó, tudo em couro, né? Couro inclusive em todos os lugares. Deixa eu só desligar o carro para ele parar de apitar. Então aqui também acabamento em couro, inclusive na parte interna com esse feltro aqui também, acabamento em alumínio, né? Sem saída também. E comandos, né? De 3 memórias para o motorista, passageiro, enfim, ele tem massageador com aquecimento em todos os bancos, né? Inclusive no traseiro também. E aí o banco bem mais acolchoado, né? Você tem esse detalhe aqui também que você ajusta a altura, enfim, tudo que tem direito com relação a acabamento, First Edition, né? E uma outra coisa, esses carpetes aqui, ó, são feitos a partir de materiais recicláveis, de rede, enfim, uma série de coisas, né? Então aí gera, né, diminui o impacto ambiental, né? Mais ou menos isso que a Land Rover quer com ele também. Então, ali as pedaleirinhas, né? E o acabamento aqui, né, em couro, que eu já vou chegar lá e mostrar também. Mas, ó, sentando, a posição do Land Rover sempre foi alta, né? E esse daqui é a mesma coisa. Você tem um assento mais alto, uma posição bem sentado nele mesmo, e não de pilotagem. Porque a proposta desse carro é realmente fazer longas viagens sem se cansar. Então, os bancos são confortáveis, a suspensão é voltada para conforto, enfim, uma série de coisas aqui é pensada para conforto e não para performance na realidade. Mas vamos chegar e mostrar o que vem nesta versão aqui do carro. Então, ó,
mostrando que a chave ainda permanece aquela mesma, né, tradicional. A gente pode pôr aqui e dar a partida por botão. Painel de instrumentos todo em LCD, que a gente manuseia por aqui, por exemplo. Então aqui a gente troca o layout de exibição, por exemplo, a gente pode deixar no mapa. Então ele fica bem grandão, ó, né? Chama bastante atenção. A gente pode ajustar aqui para o outro que chama focado, então você tem um outro painel de instrumentos e você customiza essas regiões, né, o consumo ali, head-up display ó, lá na parte superior também, ponto interessante. O volante em ajuste de altura e profundidade de forma elétrica, tá, pessoal? A direção aqui elétrica extremamente leve pelo tamanho do carro e pelo tamanho da roda, de 23 polegadas. Então tudo posicionado aqui, a buzina ó, revestida em couro. Ele vem com volante aquecido, semi-autônomo, assistente de faixa, né, sensor de ponto cego, vocês estão vendo aquela bolinha ali, sensor de ponto cego também. Um assistente de frenagem, enfim, conta com tudo isso. Detalhe alumínio nessa região com os pedal shifts. Acendimento automático dos faróis, né, como eu mostrei para vocês. Tem sensor de chuva aqui. Retrovisor crepuscular com uma câmera. Então você tem as duas funções também do carro, né? Um ponto importante aí para vocês conhecerem. E aqui, ó, nós temos o ajuste de assento, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar. O passageiro, né? Ó, a gente manda um redefinir, ó, e tudo volta automaticamente, ó, ao modo padrão. Tá vendo? Então ele se ajeita automaticamente, ó, tudo sozinho. Então vocês estão vendo aí. Bom, enquanto isso, a gente pode mostrar as outras coisas, né, dessa central multimídia que conta com Apple CarPlay e Android Auto. Então você tem outras informações aqui, ó, de tração, ângulo de esterçamento, né, tá vendo? Então ele mostra ali ângulo de esterçamento, mostra aqui ângulo de inclinação, altímetro, né, ó. Aqui a parte de imersão, ó, nesse modo 77 milímetros. Então aqui informações de Terrain Response também. E você pode configurar um Terrain Response da maneira que você achar melhor. Você pode ajustar diferencial, enfim, tudo que você pode fazer, né, com ele você consegue ajustar. Então você vem aqui, ó, no ajustável, né, no configurável, e aí você ajusta, ó, da maneira que você achar melhor. Então um ponto muito interessante. Bom, GPS, parte de mídia, parte aqui também de telefonia, né? Eu falei invertido, mas enfim, né? Vocês entenderam aí, altura livre, né? O modo acesso, o modo normal, né? Então ele sobe rápido. Achei um ponto bem curioso também nesse sentido. Ele sobe bem rápido também as funções. Câmera 360 graus. Então aqui, né? Você tem as funções de câmera 360. Você escolhe o lado que você quer. E aqui, né, os modos off-road também. Então você tem aqui algumas outras câmeras também. E o sistema de capô livre, né? O sistema de capô livre, o que acontece? Quando você começa a andar com ele, você vai ver que ele vai começar a mapear, ó, tá vendo? E ele mostra automaticamente o chão, ó. Então um ponto muito curioso, né? Ele mostra dessa forma aí. Eu acho muito legal esse sistema que a Land Rover inventou com ele. Outras funções, né, de bússola, enfim, é um carro off-road, né? Então você tem várias funções para fazer com ele, eu acho muito legal isso. E ela é capacitiva, é responsiva, né? Então aqui, ó, parte de impacto de energia, ele mostra aí, né, todas essas coisas, dicas de economia, direção, né? Então aí vocês perceberam, né? E aqui, ó, a qualidade do ar. Ele mostra a qualidade do ar em partículas, né, de poluição ali e o quanto ele está entrando, tá vendo? Então é muito legal, né? Aqui você desliga o ionizador, você, enfim, purifica, né? E ele mostra aqui também, né, os pontos aí de qualidade de ar, temperatura, né? Eu acho muito legal o que esse carro oferece nesse sentido. Então aí, tudo para vocês, né, de uma forma um pouco mais rápida, né, porque realmente é muita coisa para mostrar. A tela é curva, o acabamento é todo em couro e você tem as aberturas, ó, dessa forma. Então, ó, tanto na parte superior quanto na inferior aqui, acabamento todo em couro nessa região. No teto, ó, quebra-sol também aqui, né, é com acabamento em couro, o teto é de couro, as alças PQP também são em couro também. Sistema de som Meridian, né, são 35 falantes, como a Land Rover explicou pra gente. E os comandos do ar-condicionado aqui na parte inferior. Se você empurra, você tem os modos de banco aquecido ou ventilado, né? Então você tem aqui essas funções. E se você puxar ele, você tem a força de ventilação, tá vendo? Então aí é um comando híbrido, né, que você tem com ele. Carregador sem fio, 2 porta-copos aqui, né? Aliás, um porta-objetos, né? Desculpa, 2 porta-objetos, uma tomada tipo C, a manopla do câmbio, o Terrain Response, que você tem um modo alto, ou se você girar, você tem as funções aqui, né? Areia, neve, saída de rocha, enfim, travessia de água, né? Modo eco, modo normal e modo esportivo. E quando você liga nesse modo esportivo, o painel muda, ó. O painel muda desse jeito e também tem um detalhe lá, ó, que muda também, né? Então aí, e apertando o automático, enfim, tudo volta ao padrão. Assistente de descida, subida de montanha, porta-copos aqui posicionado dessa forma. E aqui, ó, um coolerzinho. Então você tem um cooler, ó, gela, ó, minha mão já tá molhada, tá vendo? Um cooler aqui gela, você aumenta ou diminui a potência
dessa forma aqui. Então, muito legal o que esse carro oferece. Isso aqui, ó, você ajusta a altura, tá? Então você rosqueia aqui e você ajusta a altura que você quer, né, que o apoio de braço aqui, né, fique posicionado, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Então você tem um apoio do apoio de braço. Fica bem legal, né? O acabamento aqui ele é muito largo, né? Chama bastante atenção esse conceito. E aqui a abertura do teto solar, né? Por fim, a abertura do teto solar. E essa central multimídia, pessoal, cada uma delas tem um alto-falante, um fone de ouvido independente. Então você consegue ouvir o que está ali, por exemplo, né? Sem que a rádio mostre, né, esse som. Então você tem áudios independentes, se você quiser. Acabamento aqui, ó, também é em couro. Esse detalhe é madeira, tá, pessoal? É uma folha fina de madeira, mas é madeira também. Certo? Eu acho que eu mostrei tudo que eu precisava para vocês de uma maneira mais sucinta possível, porque esse carro oferece uma cacetada de funções, né, com freio de mão eletrônico também, enfim, tudo que tem direito. E contar para vocês, pessoal, que essa unidade que vocês estão vendo aqui, opa, só meu microfone que pegou, essa unidade que vocês estão vendo aqui, custa uma bagatela de cerca de 300 mil reais, do jeito que vocês estão vendo, exatamente. 1.300.000 reais o preço deste Range Rover na sua versão First Edition topo de linha. Vocês estão até vendo, né, a assinatura de DRL agora ali acesa, né? Então essa é a assinatura diurna do carro. Chama bastante atenção, né? A assinatura diurna do novo Range Rover. Em breve a gente vai andar no carro, tirar os números dele e saber aí como que realmente se comporta esse carro, mas dirigindo achei bastante confortável, muito silencioso sobretudo, os vidros são duplo laminado, enfim, uma série de coisas de conforto acústico e também ao rodar do carro, porque é o foco do Range Rover. Então em breve a gente vai andar no carro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.